Fala, abençoado de Jesus. Bem-vindo ao canal Abençoado. Abençoado sou eu, abençoado é você. Receba aí se você crê. Hoje quero falar uma palavra muito doida aí, muito louca. Cuspindo no olho da pessoa. Jesus cuspiu no olho da pessoa. É doidura, né? Para isso eu quero ler um texto aqui que está registrado em São Marcos, no Evangelho que Marcos escreveu de Jesus, nessa passagem no capítulo 7, e o versículo de número 33. E tirando a parte de entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. Doido, né? Cuspiu, ele deve ter cuspido, né? O dedo e colocado na língua. E eu fico imaginando por que muitas pessoas não aceitam Jesus. Talvez você já ouviu na igreja alguém falando, né? Você não quer aceitar Jesus? É lógico que aceitar Jesus é aceitar a forma doida dele. Olha que loucura. E muitas pessoas, eles não querem aceitar Jesus porque é loucura. O jeito que Jesus faz, o jeito que Jesus age, aquilo que Jesus pede, né? É doidura. A forma. Olha só esse texto. De necessidade de fazer isso? É uma palavra só. Só que eu entendo que tudo que Jesus faz, tudo que ele pede, dá certo. Porque ele é Jesus. Eu sou pastor, eu não posso fazer isso. Ixi, jamais. Outro apóstolo, profeta, né? Só se Deus mandar no caos aí. Mas essa autoridade é só ele que tem para fazer isso, né? A gente vê aí umas pessoas que se dizem apóstolos, pastores, e aí vai fazendo umas coisas doidas aí. Mas eu creio que essas coisas doidas aqui é só Jesus que pode fazer. E eu quero deixar claro nesta palavra que tudo que vem de Jesus dá certo para a nossa vida. Essa mensagem eu poderia titular ela da seguinte forma: a lógica versus Jesus. Tem muita gente que não serve Jesus porque vive na lógica humana. E para seguir Jesus ou aceitar ele, né? Que aceitar Jesus é isso. Aceitar as formas, os mandamentos, a vontade dele, o querer dele, a exigência dele. Isso que é aceitar Jesus. Não é só levantar a mão, eu aceito. Porque se eu sair perguntando na rua, se você sair perguntando na rua, quem quer aceitar Jesus? Todo mundo quer. Mas a hora que Jesus vem, com essas doiduras dele aí, com essas loucuras aí, as pessoas, não. Olha que nojento. Olha que falta de higienização, né? E aí eu fico assim, olhando. Muitos não querem Jesus, pelas exigências da sua palavra. Eu estou usando essa expressão, aqui também, essa passagem aqui, esse milagre que ele fez. E aqui no versículo também do capítulo 8, o versículo 23, também fala outra doidura de Jesus. Olha, e tomando o cego pela mão, outro cego, hein? Levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos. Olha, cuspiu no olho, né? Impôs nas mãos, perguntou-lhe se ele via. Mais uma vez, Jesus engospe. É loucura. Aqui também fala que Jesus fala assim: quem quiser me seguir tem que negar a si mesmo. Olha lá na multiplicação dos pães. O que Jesus fez? Diz que aquela multidão lá tinha quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus pergunta para os discípulos, fala para os discípulos: não é isso que vão dar a vocês de comer para ele?
Tem lógica uns negócios desses? Não é doidura? Mas ali nessa essa passagem da multiplicação dos pães, os discípulos, depois de ficarem confundidos, de não aceitar, se Jesus está doido, o sol do deserto está queimando seus miolos, né? Mas depois chegaram à conclusão e obedeceram. Quando eles obedeceram, o que aconteceu? Quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram alimentados por 5 pães e 2 peixinhos. Você está entendendo que o que vem de Jesus, se nós obedecermos e aceitarmos esse Jesus do jeito dele, da forma dele, obedecendo o querer dele, você percebe que dá certo, que as coisas fluem maravilhosamente. Por isso que não tem como a gente seguir Jesus, aceitar Jesus pela lógica. Pela lógica a gente não consegue fazer nada para Jesus. Pela lógica a gente não consegue obedecer essa palavra. Porque essa palavra, como diz alguém aí, né? É um livro escrito por mãos de homens, pecadores. Tem lógica obedecer isso aqui, colocar isso aqui como regra para minha vida? Tem lógica eu creio nessa palavra? Aí você vai chegar à conclusão que não tem lógica. Agora, quando a gente decide deixar essa lógica para lá e aceitar Jesus, aceitar a palavra dele, aceitar essas formas doidas dele, né? Às vezes a gente vai lá no Salmo 40, né? Espera com paciência. Essa é a mensagem do Salmo 40 para nós. Que o salmista falou: esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor. Aí os pregadores vêm e falam assim: gente, vamos esperar com paciência. Vamos ter calma, né? O Senhor vai ouvir nosso clamor. Aí a pessoa que está seguindo Jesus pela lógica não aceita, não tem cabimento. Mas quando nós esperamos o Senhor, nós vemos na Bíblia que todos os personagens que esperaram em Deus, confiaram em Deus, foram bem-sucedidos. É lógico, sim, que é loucura. Você vê que nem Jesus escapou dessa. Nem Jesus escapou da vontade dele. Quando o Espírito Santo levou ele para o deserto. Às vezes o Espírito Santo nos convida: eu quero te levar para o deserto. Você tem uma experiência com Deus. Aí você vai imaginando. Lá no deserto o Senhor vai aparecer. Talvez como aconteceu com Moisés, né? Lá numa moita de capim, queimando. E vai falar. Sei lá, talvez lá no deserto, que ele está sozinho, né? Ele vai se aparecer lá, se apresentar. E Jesus escapou dessa doidura dele. O Espírito Santo levou ele para ver capeta, para ver demônio. E não foi para se alimentar, entendeu? Mas nós vemos que quando nós obedecemos, nós vencemos. Jesus, ele nos deu exemplo. Que quando nós aceitamos a vontade do Pai, a vontade dele, nós temos exemplos que conseguiremos vencer na vida, conseguiremos conquistar. Por isso que você não pode aceitar Jesus pela lógica. Aceitar Jesus só de expressão. Você tem que aceitar o jeito dele. Se ele mandar você esperar, espera. Entendeu? Descansa no Senhor. É isso que a Bíblia está repleto de passagens, de versículos, de versos, de informações para nós esperarmos, confiarmos. Entendeu? Ele vem, talvez vem com essas loucuras de cuspir no olho, né? De cuspir, colocou na língua do cego, né? Aí é interessante também outro fato dessa passagem, que Jesus fez isso com os cegos, para nos ensinar que se a gente quiser seguir Jesus, a gente tem que ser cego para o mundo.
A gente tem que ficar olhando para o mundo. Não tem que estar enxergando isso. Senão nós vamos o quê? Viver na lógica. E não tem como, eu estou batendo nessa tecla. Não tem como seguir Jesus pela lógica, mano. Imagina esse cego. Se ele não enxergar, se ele enxergasse, melhor dizendo. Você acha que ele ia aceitar Jesus passar o guspe no olho dele? Ah, pastor, ele não tinha necessidade. Não, só para você ter noção que para seguir Jesus, você não pode enxergar as coisas dessa vida. Ficar olhando para as coisas dessa vida. É isso que eu quero dizer. Senão você vai ver que não tem lógica aceitar Jesus do jeito que ele quer. Não tem lógica seguir Jesus do jeito que ele quer. O cego aceitou porque ele não enxergava. Mas Jesus já fez isso de propósito, porque ele faz. Ele coloca testes nas nossas vidas para ver se nós estamos dispostos a obedecer. E aí ele usa essas loucuras mesmo. Você está entendendo, abençoado? Se você é cristão de verdade, aceita as loucuras de Jesus. De Jesus, está registrado. Você vai ser bem-sucedido. Né? Eu sempre bato na tecla a respeito da ceia do Senhor. Aquele pedacinho de pão, o cálice de suco, que poder que eles têm para nos manter em comunhão com Jesus, com o céu, com o Espírito Santo. Que poder que tem aquilo ali. Mas só porque Jesus falou, tem poder. Até para nos condenar. Lógico que o objetivo da ceia é edificar-nos, né? É nos manter comunhão com o Senhor, comunhão com Deus, com o céu. Só que também, se não estiver de acordo com a palavra, de acordo com o querido Senhor, ela nos condena. Tem poder para condenar. Por quê? Porque Jesus falou. Porque Jesus falou. E é assim que o Senhor decide fazer na nossa vida. Quando Ele fala que aquele que não se tornar como uma criança, não herdará o reino de Deus. Aí você fala assim, pô, tem como eu virar criança de novo? É no sentido, você tem que entender. É no sentido de não ser malicioso, não ter maldade no coração. Outra vez Jesus, conversando lá com Nicodemos, ali está clara a passagem, né? Que Jesus fala para eles, tem que nascer de novo. Aí o Nicodemos, né? Na lógica humana, raciocínio humano, tem como voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Olha só, que não tem como aceitar Jesus pela lógica humana. Aceitar Jesus, aceitar a proposta de Deus, aceitar a vontade de Deus. Isso aqui, ó. Que aceitar Jesus é aceitar isso aqui, que é a regra. Não tem lógica. Então, se você quiser seguir Jesus, deixa toda a lógica. Seja cego pela lógica humana, seja cego pelo curso deste mundo. E para você receber as bênçãos de Deus, você tem que andar nos requisitos dele, aceitar o jeito dele. Você vê que tudo bem que o rapaz aqui era cego, mas ele percebeu que alguma coisa esquisita tocou no olho dele, entendeu? E a hora que Jesus, no outro milagre, no outro cego, colocou o dedo na língua da pessoa, que ele deve ter escutado, né? Não enxergava, mas escutou. Então, hora que eu fico assim, tentando entrar na mente daquele cego, ele imaginando aqui, que esse homem tá fazendo aí? Né? Aí manda colocar a língua pra fora. Tipo assim, né? Aí coloca o dedo lá. Que doidura, né? Ainda bem que esse homem era cego. E não quero dizer que você seja cego físico, não. Cego, simbolicamente, mas para essas coisas que nos impedem de obedecer a Deus. Cego pela essa lógica, cego para essas coisas humanas, cego para este mundo que muitas vezes coloca barreira. Ah, não precisa disso, não precisa daquilo. Se Jesus está pedindo simplicidade, humildade, para
herdar o reino de Deus, vamos obedecer, que no fim tudo vai dar certo, que no fim seremos bem-sucedidos. Esses 2 cegos aqui que eu li, eles foram bem-sucedidos, porque aceitaram o jeito de Deus, aceitaram o jeito de Jesus para a vida deles. E o Senhor pede para nós, quando aqui em Marcos 8 e o versículo, acho que 34 por ali, ele fala que aquele que quiser seguir a ele, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Entendeu? Negue-se a si mesmo, negue os seus próprios interesses. E aceita o jeito dele. Aceita os interesses dele. Senhor Jesus, eu oro agora para esse ouvinte, para essa pessoa. Assim como o Senhor nos deu essa palavra, e nós entendemos que é loucura, as coisas que o Senhor pede, é doidura a forma que o Senhor exige para nós. Mas também entendemos que quando nós obedecemos, tudo dá certo. Tudo dá certo. Só temos a ganhar quando obedecemos o Senhor. Quando aceitamos o Senhor da forma que o Senhor é, do jeito que o Senhor quer, do jeito que o Senhor manda, nós vemos que as coisas fluem, as portas se abrem, entendeu? Os milagres acontecem. Porque quando nós não aceitamos o teu jeito, nós nos tornamos incrédulos. Nós nos tornamos duvidosos. E aí criamos barreira. Então ajuda essa pessoa. Ajuda nós a servir o Senhor do teu jeito. A ser cego pelo curso deste mundo, para as coisas dessa terra. Mas enxergarmos os teus projetos, enxergarmos a tua forma, o espiritual do Senhor, o teu reino, como que é feito. Se é isso que o Senhor quer para a nossa vida, que nós possamos aceitar essas coisas doidas do Senhor, essas coisas loucas. Mas derrama essa graça sobre essa pessoa. Ajuda ela a obedecer a tua vontade. Em nome de Jesus, eu oro junto com ela agora. Ministro a bênção do Senhor sobre esta casa, sobre esta família, sobre este casamento. Que a lógica humana caia por terra e a lógica espiritual do teu reino entre em ação nesta vida, neste lar, nesse casamento. Em nome de Jesus. Receba aí a graça do Senhor na tua vida. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Em nome de Jesus. Deixa o like, inscreva-se no canal e envie esse vídeo para todas as pessoas que você conhece. Deixa Deus te usar para ser um evangelista junto comigo. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Fique na paz. Amém.